considerações são muito boas e essas correlações que tem com agilidade é fantástico, assim, porque às vezes tem algumas coisas que é falada que parece que é para hoje, feito para hoje. Porque assim como ele fala que os sistemas têm sempre os segundos sistemas, eu já passei isso acho que umas 3 vezes por isso, que de fato o primeiro É. sistema foi descartado totalmente. Então é uma coisa, uma constatação meio que acontece, né? E até hoje a lei de Brooks ela também se prova um pouquinho, talvez ela não seja totalmente correta, a gente porque definir uma lei é meio difícil, né? Mas de fato a gente vê que quando tá pegando fogo em alguma situação e tá atrasado os projetos, quanto mais pessoas são colocadas, mais parece que tá confuso o projeto, né? Mas eu tenho algumas críticas também sobre o livro. Um dos primeiros pontos é, de fato, se alguém for ler o livro, vocês vão ter que fazer algumas pesquisas de como funcionava, e ver vídeo no YouTube, de como funcionava, de fato, a computação em 1975, de 1950 a 1975. Por quê? Ele fala muito sobre cartão perfurado, ele coloca na equipe cirúrgica ali, ele coloca pessoas que são específicas para tratar com o hardware, pessoas que cuidavam do financeiro da empresa, da equipe, na verdade, né? Então, tem que entender como é que a galera se organizava naquela época. Era, sim, um pessoal que vinha da engenharia, tá? Ele faz muito comparações com engenharia e também está defasado isso porque eu até falei com um amigo meu que é engenheiro, porque ele coloca que a engenharia, existe uma certa autoridade na equipe de engenharia, que parece que na equipe de pessoas que desenvolvem software não tem essa autoridade. Ou seja, o cliente decide o que tem que ser feito, coloca o prazo e se vira. Na engenharia, naquela época, tinha isso também. Na verdade, não tinha isso. Naquela época, o cliente falava, mas ele respeitava o que o engenheiro falava. Só que hoje em dia, eu falei com um engenheiro de construção civil, eu comentei com ele sobre esse assunto e ele falou que, na verdade, a engenharia da construção civil também tem esse aspecto. Muitas coisas o cliente, os engenheiros, a empresa de engenharia cede para o cliente porque o cliente está pedindo algo a mais, então tem aquela articulação. Então, eu acho que um dos pontos negativos é, de fato, assim, não é negativo, né? Mas tu vai aprender bastante. Mas eu acho que um ponto negativo é que tu vai ter que ir fora do livro, vai ter que procurar vídeo, procurar imagem, procurar texto sobre como funcionava naquela época. É meio que impossível uma pessoa que não viveu naquele tempo conseguir entender o livro por completo. É preciso ver referências, ver como é que o computador ocupava um prédio, né? Ele conta que ele chegou a ter mais ou menos, acho que 1 metro de documentação na sala deles Sim. de Nossa. manual. Então, assim, é uma coisa totalmente surreal. Como é que eles se comunicavam? Isso é muito engraçado. Eles pegavam, quando uma pessoa fazia alteração no software, ela mandava um fax para outra, e saía para outra pessoa diretamente no fax, ela pegava aquele documento e lia o que estava acontecendo. Hoje em dia tem um Git, né? Então, naquela época é muito estranho entender como é que era feito essas coisas. E é assim, é enriquecedor no sentido histórico, que nem o Axel falou. Um outro ponto é que como eles viviam nessa época muito de documentos, ele foca muito em documentos naquela questão. Tem algumas coisas que eu concordo com ele, que nem um workbook, é necessário ter um registro do porquê que algumas coisas foram decididas, então eu acho que é interessante. Só que ele tem alguns capítulos dedicados a documentos que eu acho que hoje em dia é desnecessário, não tem o porquê ter. São partes do livro assim que não vão agregar muito valor. Esse é um ponto negativo também. E também, acho que até o Axel comentou, eu acho que tem um outro ponto negativo, que ele é muito teórico. Esse livro ele não é um livro para desenvolvedores. Ele é um livro para entender como é que os gerentes coordenavam as equipes no passado. Lembrando que o sistema operacional não era feito com 2 pessoas, tá? Eram 1.000 pessoas trabalhando no sistema operacional. É uma coisa que não é colossal, assim. Então era tanto que ele tem um exemplo no livro que se ele tivesse 1.000 pessoas implementando o sistema operacional e 200 gerentes, ele demitia os mil pessoas desenvolvendo e colocava os 200 gerentes para programar o sistema operacional, por causa da complexidade de ter muitas pessoas, né? Então, esse é um ponto. É muito teórico, ele não vai conseguir te passar uma coisa muito prática. Por quê? Porque não existia nada prático para ser feito, né? A gente sabe que o que tinha que ser prático ele deu no final do livro, que é basicamente a gente, em vez de pensar em software como uma coisa, como um produto material, pensar em software como uma complexidade e uma coisa que tem que ser desenvolvida com interações, né? Com conversas com o Hum. cliente, conforme o Agile definiu em 2001, né? Assim, agora um ponto agora de não crítica, um ponto mais agora de ponto positivo do livro,
é que assim, muita coisa que foi escrita naquela época se mantém para a gerência atual. Então, a questão de, por exemplo, como que lidar com o cliente, como fazer essas questões de interação, isso aí se mantém, obviamente. A questão de aumentar pessoas quando um projeto está atrasado também se mantém, porque a gente sabe que isso aí pode acontecer. Então, tem vários pontos que ele fala que se mantém até hoje, que parece que meio que vocês vão ler, assim, vocês vão estar lendo uma coisa que vocês nunca tiveram um contato, né? Que são estruturas e máquinas que vocês não têm contato. Só que tem partes que quando tu lê parece que ele está escrevendo para o dia de hoje em dia, para uma coisa que tu está fazendo no dia, né? Então, eu acho que ele olhou muito para a realidade e conseguiu durante o tempo ver que de fato existia um caminho correto para desenvolver software, né? Eu acho que ele foi o primeiro a notar, primeiro não, né? Foi um dos primeiros a notar que de fato o software não é uma área parecida com outras áreas, né? Então, acho que esse é um ponto excelente do livro, assim, que existem várias coisas que se mantêm até hoje, inclusive a bala de prata. Ó, ainda não conseguiram achar uma bala de prata para conseguir matar essa complexidade. Inclusive, até com o chat GPT, a gente ainda não está vendo nada acontecer, né, na questão de complexidade, a gente ainda tem os mesmos problemas. Obviamente, a gente conseguiu ganhar mais produtividade no sentido de escrever código, a gente consegue tirar mais dúvidas com o chat GPT, só que assim, ele não resolveu a complexidade. Eu ainda preciso lidar com o meu cliente, eu preciso lidar com pessoas no time, as pessoas que estão trabalhando ali, eu preciso conversar com elas, então isso a inteligência artificial não resolveu ainda. Inclusive, tem uma parte Ah, que ele fala até do RAD que tu colocou ali, mas ele fala também da inteligência artificial como uma possível bala de sim. prata, só que ele coloca que ele não acredita nisso, pelo fato da Nossa, essência, né? deixa eu aproveitar o gancho. Ele fala um pouquinho de tudo, ele atira para todos os lados. E eu lembro, ele faz uma referência a uma inteligência artificial. E uma coisa que ele colocou, cara, ele falou assim: você lembra do conceito WIMP? Windows, icons, pointers, etc., mouse, né? Ele Uhum. falou, ele comentou a época que surgiu os sistemas de interfaces gráficas. Aí ele falou assim, eu acho que isso não vai pegar, não. Isso foi demais. Isso é verdade. Então Mas, pode falar. ele faz várias, meu, se pegar a parte da bala de prata, ele faz várias referências a várias tecnologias. Ele fala sobre orientação a objeto, que estava surgindo Sim, naquela época ainda, estava sendo definido, tinha o Smalltalk ainda e tal, mas ele fala sobre referência de a linguagem de alto nível, então ele coloca como aumento de produtividade na linguagem de alto nível, porque naquela época, para lembrar, né, eles escreviam assembly, né, no sistema operacional, então eles não programavam em Java nem nada, então é necessário que a gente entenda isso quando vai ler o livro. Se tiver sim, entendido isso, o livro é uma viagem no tempo, assim, sim. se a gente se ancorar em vídeos e se ancorar em outras histórias, a gente consegue entender o que ele está querendo falar daquela época, né? É verdade. Cara, eu queria puxar um gancho seu. Você falou assim sobre no livro, né? Quando você vai entregando a entropia, né? Uhum. Você vai entregando e o povo vai melhorando, emporcalhando e o trem vai desmanchando cada vez mais. Entropia é o grau de ordem que você tem. A Isso, entropia aumenta quando a desordem aumenta. E isso, isso tem muito a ver com complexidade também, né? E outra, complexidade na sua essência versus complexidade incidental. Tipo assim, pelo fato de programar de uma forma porca, o trem parece ser complexo, mas o problema em si às vezes não é, exato. né? E aí, às vezes, você vai emporcalhando o software, chega até um ponto, é o que em outro livro eu li uma expressão, a singularity, a singularidade. Quando chega no ponto que não pode mais mexer, porque você vai mexendo, você vai quebrando mais coisas. É quando o teu sistema virou um sistema legado. Esse é o ponto, né? Isso, E exatamente. puxando o gancho. Então, assim, a bala de prata, cara, eu não vejo esse pessimismo em si, porque nunca vai ter uma solução assim, porque o problema, na sua essência, é complexa, e complexa ela é inerentemente não planejável. Não adianta, não vai ter isso, não existe solução para isso, porque o problema, na sua essência, é complexo. Agora, quais são as abordagens que a gente tem? Que a agilidade está apontando. Cara, a gente precisa
já complexidade significa incertezas e não saber coisas, não saber as perguntas. Então, em vez de fazer aqueles planos monstruosos, a gente tem que reduzir, achar o tempo certo que nos permite, pelo menos, fazer um pequeno plano. E essa ideia de Scrum e abordagens ágeis, você vai fazendo um pequeno plano, vai aprendendo, vai entregando, vai aprendendo, vai entregando, aprendendo. Essa abordagem, cara, para mim, essa é a bala de prata. Então, a gente tem que aprender É, a lidar com isso. Precisamos um ferramentas ponto, para lidar com isso. complexidade. É, um ponto negativo também é que tem que entender que o usuário dele, ele era um técnico avançado já. Não era um Sim. usuário, não era um Sim, usuário assim comum que tá, né, que tem, hoje em dia todo mundo tem acesso à computação. Mas naquela época não sim, é porque era um usuário de sistema operacional, eram pessoas já especializadas nisso. Então, quando ele parece que ele fala com facilidade, que tem como falar com o usuário de forma mais fácil. Dá para entender que naquela época a forma de falar com o teu usuário era mais parelhada, assim, dava para sim, conversar com ele sim. mais tranquilo. E isso a gente perdeu de hoje de cá para lá. A gente perdeu porque hoje quem usa o sistema ele tá um nível, digamos assim, não é um nível técnico avançado. A gente precisa deixar o sistema mais simples para esse usuário ainda mais do que naquela época. Então, eu acho que esse é um ponto também que aumenta a complexidade, né? Então a gente só não tem usuários que não conhecem muito bem, mas eles também precisam ter uma facilidade, né? Então eu acho que tem que se entender isso porque às vezes parece fácil que ele fala se entender com o usuário, ser o agente do usuário, o arquiteto como agente do usuário, mas hoje em dia é bem complicado isso, né? E se confunde bastante. Sim, sim, isso é verdade. Assim, ele fala de um. Cara, o produto que eles estão falando é sistema operacional, é a máquina como um todo, é hardware. Então, para a época, cara, foi uma tarefa herculeana, é assim que fala, hercúleo, monstruosa. Uma tarefa Colossal. incrível. Então, se tem, ele comenta também o surgimento de produtos de massa, né? O mercado de pacotes de software para a grande massa do usuário. Então, tem Esse, todas essas mudanças, né? essa, essa parte eu gosto muito, porque basicamente tem muita empresa que quer fazer software e não entende a complexidade. Então, o que que ele fala? Em vez de fazer Sim, software, não faz. sim, Compra um que já tem no mercado para resolver o problema. Porque daí a gente sabe que o que acontece? A gente sabe que pequenas e médias empresas elas não vão precisar de softwares muito sofisticados. Então, elas vão estar num negócio meio parecido uma com a outra, né? Então elas acabam pegando o software já pronto de prateleira, certo? Então acaba sim. sendo normal. E naquela época também era assim. Tinha empresas que não precisavam desenvolver do zero o software, né? Não precisava gastar dinheiro desenvolver do zero, já tinha soluções prontas. Só que daí quando a empresa passa de um nível em que ela começa a criar o próprio negócio, que ela começa a se adaptar em coisas novas, ela quer criar um novo negócio, ela quer começar a pegar o negócio dela e evoluir, e a tecnologia é a base para isso. Aí ela vai precisar desenvolver o software e ela vai precisar enfrentar essa complexidade, de fato. Sim, isso me lembra, cara, muitos clientes meus, às vezes empresas, cara, que nunca fizeram software. E, não, vamos fazer um software agora. Tipo, do nada. Os caras que nunca mexeram com software. Vocês já viram isso? Cara, assim, acontece demais. Aí naturalmente, eles vão usar as ferramentas que eles conhecem, gestão tradicional de projetos que não são orientados, viáveis para coisa de complexidade. A gente tem esse modelo de complexidade. Você tem as coisas que são simples, as coisas que são complicadas. E aí, cara, a partir daí você vai entrar numa área da complexidade, que a gestão tradicional não atinge, não consegue fazer uma gestão disso. Então,